sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal da Seara Bendita. Muita paz. E vamos começar aqui com uma frase que nos provoca aqui um estranhamento, uma frase de Jesus que nos causa aqui uma questão assim, puxa, o que ele está querendo falar? Em seu discurso final, lá para os discípulos, Jesus chega para os discípulos e fala o seguinte: eu venci o mundo. É uma frase que está lá no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33. Eu venci o mundo. E por que essa frase é intrigante e nos causa um certo estranhamento? Porque, pelo padrão do mundo em que nós vivemos, né, estamos aqui, ele não venceu muito. Né? Ele não venceu porque ele foi preso injustamente, condenado injustamente, depois foi crucificado. Então, como assim ele venceu o mundo? É que Jesus está nos mostrando que nós temos caminhos. Nós temos o caminho aqui do mundo, que é um mundo que nos oferece ou nos provoca aqueles sentimentos negativos, como o orgulho em excesso, o egoísmo em excesso, aquela ideia de querer levar vantagem em tudo, a ideia da vaidade, né, do primeiro eu, do que, sabe, de bateu, levou, né? Tem várias frases desse tipo, né? Não leva o desaforo para casa. Então, dentro desse conceito, desse mundo que nós vivemos, Jesus teria perdido. Mas Jesus está nos mostrando, há um outro caminho, um caminho que você pode também seguir se você está se preocupando com a sua elevação espiritual. Tanto que no final, as últimas palavras, né, Jesus fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. É um caminho. Agora, quem decide esse caminho? Somos nós. Cada um de nós. Cada um de nós está seguindo um caminho. Está seguindo um caminho desse mundo, ou de repente está preocupado com a elevação espiritual. Porque nós sabemos, quem está preocupado com a evolução espiritual, que existe algo além da justiça dos homens. Existe a justiça divina. E nós sabemos que há consequências sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho aqui nesse vídeo. E Paulo está nos mostrando isso lá também na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1. Percebam só o que Paulo está nos dizendo. Ele fala assim: portanto, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vamos com calma, porque eu sei que tem a palavra condenação aqui, a palavra condenação já nos leva a outras questões aqui, mas não é isso. Nós temos que fazer ter uma visão espírita sobre essa questão aqui da condenação. O que Paulo está nos mostrando é o seguinte: olha, nós temos um caminho, o melhor caminho, é você estar com Jesus. É você tentar também vencer o mundo, como Jesus falou que venceu o mundo. Nós temos que fazer esse esforço, porque aí nós não seremos condenados. E o que é esse condenados dentro de uma visão espírita? É aqui, ó, a nossa consciência. Nós vamos pegar e perceber em algum momento, principalmente quando nós vamos lá para o plano espiritual, voltamos para a pátria espiritual e ninguém está com pressa para voltar para a pátria espiritual. Aqui está ruim, mas está bom, né? Estamos aqui encarnados, temos muita coisa para aprender. Mas quando nós chegarmos ao plano espiritual, nós vamos perceber o seguinte: puxa, eu tinha dois caminhos e eu escolhi o pior caminho. Não fiz nada pelo outro caminho, pela parte espiritual. E aí, como é que nós fazemos? Que situação nós vamos ficar lá no plano espiritual? Nós temos algumas dicas aí dos espíritos de luz que trazem essas informações lá do plano espiritual por meio da psicografia. Uma delas é de André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier no livro Nosso Lar. Lá no capítulo 4, André Luiz percebeu que ele desperdiçou a encarnação dele, seguiu por um caminho que ele não estava muito preocupado com a parte espiritual, ele nem ligava muito para isso, ele estava muito mais preocupado com o quê? Com a questão material, com a família, ganhar dinheiro, dos prazeres da mesa, mas ele não estava preocupado com a parte espiritual, nem ligava para isso. Quando ele chega no plano espiritual, ele percebe que ele esqueceu um pequeno detalhe. E é um detalhe que vai fazer falta para ele lá. E ele vai ter que recuperar aquilo, aprender, como nós vemos aí no relato do livro Nosso Lar. Há outro depoimento também muito bacana, que está no livro O Céu e o Inferno. É o quarto livro publicado por Allan Kardec, dentro dos 5 da doutrina espírita. O Céu e o Inferno.
E lá na segunda parte do livro, ele vai trazer muitos depoimentos de espíritos e ele meio que divide esses depoimentos para aqueles que estão já muito evoluídos moralmente, outros que estão ainda numa situação intermediária, e os sofredores, entre outros. Né? Mas o que nos interessa aqui são os sofredores. E lá tem um depoimento de um espírito que, quando encarnado, tinha o nome de Claire. Pelo menos ela também vai se apresentar assim lá na comunicação mediúnica. E a Claire vai falar o seguinte: puxa, eu fiquei muito preocupada quando estava encarnada com o mundo material, com os prazeres, né, com a parte de moda, roupa, aparência, e quando eu chego aqui no mundo espiritual é outra coisa. E aí ela dá um recado, ela dá um aviso, e eu sugiro que vocês depois possam ler. E é um tipo da frase que vale muito a pena vocês colocarem na porta da geladeira, na porta do micro-ondas, porque é sempre assim, vai bater o olho e vai lembrar dessa frase. E ela diz assim, o seguinte para nós, olha: não engordes teu corpo, não engordes teu corpo às custas da sua alma. Não engordes o seu corpo às custas da tua alma. Ou seja, não fique preocupado com esse mundo material, só com o mundo material, e você está esquecendo da parte espiritual, que é a grande questão que nós estamos aqui discutindo. Temos caminhos. E nós temos que entender que nós estamos enquadrados dentro de uma ideia de justiça divina. E aí, o que nós queremos? Nós queremos esquecer, engordar o nosso corpo físico aqui, e quando ela fala engordar, é ficar preocupado só com as questões materiais, com o comportamento nesse mundo material, ou nós também vamos nos preocupar com a parte espiritual? Então, por isso que ela está dizendo aqui a Clara, né? Olha, não engordes teu corpo às custas da sua alma. E aí ela diz, olha, se você quer um antídoto para isso, lembre-se do mestre, lembre-se do aviso de Jesus. Vigie. Ah, que bacana. Vigie. Vigiar o quê? Seus pensamentos, suas atitudes, a maneira de você estar se comportando, ver se você não está muito preso só na questão material, se você está se lembrando em fazer a sua reforma íntima, sua transformação moral. Então, tem várias questões aqui que são importantes para nós pensarmos assim: puxa, eu estou ou não estou enquadrado na justiça divina? Enquadrado todos nós estamos. A questão é, toda ação que eu estou fazendo gera uma consequência. Se eu estou agindo no bem, eu vou ter consequências no bem também. Agora, se eu estou agindo no mal, eu vou ter que dar conta e vou ter que reparar aquilo em algum momento em vidas futuras e tal. Né? A doutrina espírita explica muito bem isso. E tem um capítulo no livro O Céu e o Inferno, que nós mencionamos há pouco, que é fundamental para nós. Assim. Quem quiser entender um pouco como funciona a justiça divina, tem que olhar, por exemplo, o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. É uma das seções também dentro do livro O Céu e o Inferno. Então, se nós temos justiça divina, nós temos um Código Penal lá também. E aí nós vamos ver o que eu tenho que fazer para ficar numa situação um pouco mais confortável e ver se eu estou realmente evoluindo espiritualmente. E lá na última sessão, no último artigo, que é o artigo 33 do Código Penal da Vida Futura, o que Kardec vai nos falar? Né? Kardec vai sintetizar em 33 artigos e lá no final ele vai falar o seguinte: olha, a justiça divina, a definição da justiça divina é assim, ó, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo as suas obras, tanto aqui na terra como no céu. Então, é para nós entendermos que tudo que nós fazemos tem consequências. Tudo que nós temos pensado, agido e tal, tem uma consequência. A questão é, eu estou mais dentro do conceito de Jesus que nós vimos lá no começo, né? Estou conseguindo vencer esse mundo ou não? Ou eu estou ainda me rendendo ao mundo, esquecendo que há uma justiça divina, que há consequências para os meus atos e que eu estou simplesmente relegando a minha questão da evolução espiritual? Cada um de nós tem que fazer essa reflexão, né? E aí lembrar de Paulo, que foi o início aqui da nossa conversa, do versículo, que ele fala claramente aqui, olha, não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós? Estamos com Cristo? Estamos com Jesus nas nossas atitudes do dia a dia? Ou ainda nós estamos vacilando? Ou ainda nós estamos muito apegados a esse mundo material? Para nossa reflexão. Fiquem bem, fiquem com Deus.